sequência ao nosso projeto de postar todas as escolas literárias que compõem tanto os estudos de literatura portuguesa quanto da literatura brasileira, hoje analisaremos o Barroco. Vem comigo! O Barroco é um movimento artístico que ocorre, bem dizendo, no século XVII, só que nós não podemos falar só que é do século XVII, porque os acontecimentos que compõem, que vão influenciar o Barroco, na realidade, eles vão estar já ocorrendo ali durante o século XVI, que é o período que nós estudamos Renascimento em Portugal, que nós estudamos o quinhentismo no Brasil. Então, durante esse período, nós tivemos alguns acontecimentos que vão impulsionar essa forma artística. O Barroco é um movimento vigoroso, ele vem logo após a Renascença, é o oposto do Renascimento. Então, esse assunto é um assunto que nós dividiremos em dois momentos. Hoje, analisaremos o contexto histórico e principalmente as características. Só que eu não vou ficar preso apenas às características literárias desse movimento, porque é um movimento que vai dialogar também com outras formas de expressão. E é por isso que nos dias de hoje, o aluno ele tem que fazer o quê? A leitura da imagem, além da leitura do texto. Então tudo isso se faz necessário quando a gente começa a analisar escolas artísticas que porventura você pode encontrar uma manifestação dessa escola, exemplo, na pintura, a manifestação na escultura, a manifestação na literatura, como fizemos aqui como exemplo no Renascimento, pegar um soneto de Camões, dialogar com uma pintura renascentista, com uma escultura, vendo quais são os elementos que são comuns, como a questão do equilíbrio, a harmonia. Então, o movimento barroco, nós analisaremos nesse primeiro momento isso, as características. Num segundo momento, eu vou me aprofundar um pouco mais na questão da literatura, tanto de Portugal quanto do Brasil, analisando com um pouco mais de detalhes dois nomes, tanto Padre Antônio Vieira, quanto também ao poeta Gregório de Matos. Padre Antônio Vieira nos sermões, Gregório de Matos na sua poesia, mas isso vai ficar para um segundo episódio. No dia de hoje, nós vamos analisar essa parte de contexto histórico. Então, se eu voltar um pouco aqui, começando o nosso estudo aqui sobre o Barroco, a melhor forma que tem de estar fazendo isso é justamente comparar com aquilo que a gente já estudou aqui. Nós estudamos o Renascimento, analisamos a Mona Lisa, que é esse quadro de Leonardo da Vinci, que ele é pequeno, ele tem 77 centímetros por 53. Nesse quadro, nós sabemos que o da Vinci vai retratar a Lisa Gherardini, que era o nome dela, né? Madonna Lisa, a Mona Lisa, por assim dizer, e nós tivemos, portanto, esse quadro sendo roubado lá atrás, né? Nós até comentamos isso no ano de 1911, ele foi roubado e aí se criou uma baita de uma polêmica em função da imagem, e quando nós pensamos na Mona Lisa hoje, nós temos um quadro que é um quadro representativo do Renascimento. Como vocês podem perceber, a questão do equilíbrio, a questão da simetria, da harmonia, a disposição em forma de triângulo, portanto, você coloca um equilátero por trás da imagem da Mona Lisa, que equilibra toda a cena, o olhar misterioso dela, o sorriso que muita gente fala desse sorriso, né? O sorriso da Gioconda é uma pose incomum, a sua expressão. Alguns falam que era indecifrável, e realmente, o sorriso, esse sorriso, gente, ele já foi classificado de várias formas, como cruel, impiedoso, amável ou mesmo sereno. O fato é o seguinte, que a Lisa Gherardini, parece-me que ela tinha 25 anos quando essa imagem foi pintada. E quando nós analisamos a Mona Lisa, nós temos ali uma cena típica do Renascimento, sem contar que Da Vinci foi um gênio. Como também tem um outro quadro que ele pintou, né, que nós podemos citar aqui, que seria Santana, Virgem e um Menino. Nesse quadro, nós encontramos o olhar, portanto, se cruzando em perfeita simetria. Isso é muito importante do ponto de vista estético também, né? A simplicidade das figuras ganha riqueza, né? Quando a gente observa aí essa forma de influência que os movimentos têm. A cabeça de Santana se inclina para frente,
o menino Jesus olha para trás. O cordeiro se debate, né? É também um belo exemplo da técnica do esfumato, no qual Leonardo da Vinci foi tão famoso assim. Então, é um outro quadro muito famoso que nós podemos falar. Além do que, nós podemos trocar de pintor, falando também do outro, que foi Botticelli, que foi analisado lá no Renascimento. O Botticelli, ele vai pintar o Nascimento de Vênus, que é uma outra imagem bem representativa do Renascimento. Essa imagem, ela foi pintada em 1485. Ela tem, para vocês terem uma ideia, 1,72 por 2,78, né? É uma imagem bastante contemplativa. Nessa imagem, nós podemos perceber, né, que Vênus ela tá sendo apresentada de uma forma tão frágil e delicada que mesmo nua, ela acaba nada sugerindo de erótico para a gente. Isso é uma leitura que pode se fazer do quadro. Há também quem diga, né, que a personagem é um símbolo da humanidade desamparada, que está à espera do renascimento, né, em Deus por meio do batismo. Nós não podemos esquecer que a figura do Zéfiro aqui aparece alada. Tem também quem diga que a deusa do amor ela personifica a ideia de verdade, né, que dentro da doutrina platônica identifica-se com o ideal de beleza também. Então tudo isso são representações que nós podemos ter. Outra imagem que foi citada também, né, na aula do Renascimento foi uma imagem do Botticelli, outro quadro do Botticelli que foi famosa Primavera, que é um outro quadro simbólico também da escola. Vocês estão percebendo como todos esses quadros, de certa forma, como eles passam para a gente uma certa frieza, aquilo que a gente chama de impassibilidade, né? Não tem a emoção. Não há nessas imagens aqui apresentadas nenhuma forma de emoção. Tudo isso é muito simétrico, você percebe que a imagem, mesmo quando a gente toma uma imagem como essa, que é Primavera, né? Não podemos esquecer que aqui nós temos a figura do Cupido, aqui nós temos Vênus, aqui nós temos Mercúrio, nós temos as graças aqui dançando, replicando, portanto, o movimento. Quer dizer, todas essas cenas são cenas muito envolventes, do qual o Renascimento ele nos passou. Então, a arte renascentista, ela é, antes de mais nada, a arte pautada pelo equilíbrio. Só que, como eu falei para vocês, esse quadro, como é o caso da Primavera, ele já foi feito por volta de 1478. Quer dizer, a gente está falando do final do século XV. Certo? Mas nós sabemos que também, né, nós tivemos o Michelangelo pintando essa obra-prima aqui, que é a Capela Sistina. A Capela Sistina, ela foi construída, né, ao final do século XV, só quando a gente chega no século XVI, o Michelangelo foi incumbido de fazer essas cenas aí. Então nós encontramos, né, primeiramente nesses 9 quadros centrais aqui, porque lembrando que a técnica do afresco, que ele vai tirar todas as imagens do Gênesis, né? É importante citar que vai, desde aqui, ó, a separação da luz e da treva. Depois disso nós temos a criação do Sol e da Lua. Também depois a separação das águas da terra nesse quadro aqui. Logo na seguinte imagem, uma das mais famosas, que essa aí é a criação de Adão. Depois vem na sequência a criação de Eva. Depois nós temos o pecado original, a expulsão do paraíso. Isso é importante citar, porque é tudo tirado do Gênesis, né? Depois, seguindo, o sacrifício de Noé, logo na sequência o dilúvio e depois a embriaguez de Noé. Que nos 4 cantos aqui que seguem a Capela Sistina, se nós observássemos, nós encontramos imagens do Velho Testamento. Nos quadros menores que são dispostos aqui, são imagens de sibilas e também de profetas, como também nos triângulos, Michelangelo retratou aqueles que pertencem a uma certa linhagem, que são descendentes de Cristo. Então, percebam vocês que está tudo equilibrado, quer dizer, quando observamos o Renascimento, foi isso que a gente estudou. Então aqui, ó, seguindo outros exemplos, né, não podemos esquecer. Ó, essa imagem, que é a criação do homem de Michelangelo, ela tem 2,80, para vocês terem uma ideia, por 5,70. E a técnica do afresco é uma das mais difíceis que se tem. Percebam como não há emoção, como a expressão humana é retratada em todo o seu esplendor, como na escultura nós encontramos isso também. A exemplo disso, a Pietà,
que é outra obra-prima, né? É 1499, é o que tudo indica. Essa imagem que você tem Nossa Senhora segurando seu filho morto, é uma imagem que ela é muito mais contemplativa do que dramática. Isso faz parte das características dessa busca por uma beleza universal. O Renascimento, não podemos esquecer que ele tem, portanto, como traço isso, ele busca a beleza em seu sentimento universal. Agora, quando nós observamos a imagem, ela não é única, porque o Michelangelo também fez a outra obra-prima, né, que é o Davi. Como foi falado, o tema, ele é bíblico. Ele é bíblico, mas a escultura aqui é praticamente uma escultura clássica, né? Que nem essa estátua. Ela tem quase 6 metros, a base tem mais uns 2 metros. Então, quando nós olhamos, o tema é bíblico, eu sei, só que a escultura estética é clássica, quer dizer, é aquela busca de uma beleza universal. Mas, gente, nós não podemos esquecer que o mundo vai mudar. E dentro desse contexto em que eu mostrei essas obras aí, nós tivemos alguns fatos, como um cara chamado Martim Lutero, que resolve no início do século XVI fazer uma visita a Roma, e quando ele volta, ele fica meio assim, atordoado com as coisas que ele viu, tal, e resolveu escrever lá 95 teses. E a gente sabe no que vão dar essas teses, né? As teses vão gerar a ruptura, a separação, a reforma que a gente chama. E a reforma que ocorre no século XVI, ela vai ser seguida depois de uma reação da igreja, que a gente vai chamar de contra-reforma. E essa contra-reforma, com tudo aquilo que ela vai implicar, que eu vou explicar a partir de agora, ela vai também alterar essa questão do sentido da arte, a ponto desse equilíbrio todo que você está vendo vai se transformar. E aos poucos nós encontramos isso aqui, ó. É o caso, desse quadro que se chama Amor Vencedor, de Caravaggio, de Michelangelo de Caravaggio, que é uma obra bem distinta daquelas. Ah, professor, mas o tema aqui tá um tema bíblico ainda, eu sei que tá um tema bíblico. Não, o tema é o Cupido, cara, não tem tema bíblico aqui. Só que olha como que está sendo retratado aqui, ó. Você percebe que Amor Vencedor, toda vez que aparecer amor em letra maiúscula em literatura, vamos identificar com o Deus do amor, que é o Cupido, tá? Cupido, nós vimos no Primavera ali, o Cupido flechando as graças, né, na mitologia. Quer dizer, a figura do Cupido, filho de Vênus, com Mercúrio. Então, quando a gente pensa no Deus do amor, é outro retrato. Então, se eu voltar na imagem, olha como que ele era retratado. Era retratado aqui, ó, filho de Vênus com Mercúrio, Cupido bonitinho. Agora você tem uma outra leitura dessa imagem, assim. Prestando atenção na imagem, nós percebemos que, primeiro, jogo de luz e sombra, a luz em diagonal, os instrumentos ao chão, uma desordem total, não há um centro de gravidade, não há um equilíbrio. Sem contar que, se você observar a imagem, a sombra ela encobre parte das asas do Cupido. E você percebe também que ele tem um sorriso no rosto. Essa expressão é bem diferente do que você estava vendo até agora, meu caro, minha cara. Você está vendo que aqui existe um sorriso meio maroto, um sorriso meio que safatinho, por assim dizer, podemos falar que sim. Além do que, tem outro estranhamento. Perceba que o rosto é de um menino. No entanto, a musculatura do corpo chama atenção, parece até de um homem adulto, né? Esse quadro do Caravaggio se chama Amor Vencedor, que é o amor que vence tudo, né? Assim, se eu pegar o mesmo pintor, ele também tem uma outra imagem muito conhecida, que nós vamos dar o nome de Ceia em Emaús. Em Ceia em Emaús, né, é uma das mais célebres pinturas do autor, né, que retrata o encontro de Cristo após a sua ressurreição com 2 apóstolos que seguiam para Emaús, né, pelo caminho lá de Jerusalém, aquela coisa toda. O pintor ele mostra um momento em que durante a noite Jesus revela-se a eles, como vocês podem perceber. Essa imagem, ela traz uma novidade. Primeiro, olha o rosto do senhor aqui. Olha a questão da senhora aqui, ó. Ela é velha pra caramba, professor. Esse aqui também tá velho, porque não se apresentava no Renascimento a ruga no rosto.
Então você percebe que além do jogo de luz e sombra, o espanto, esse Deus, esse Cristo, perdão, consumido pela sombra, nada mais é do que uma ideia que eu vou falar para vocês já já. É um princípio que a gente vai ter uma espécie de fusão entre o divino no humano e o humano no divino. Outra coisa que chama a atenção desse quadro, além dessa luz em diagonal, encobrindo parte da imagem, dando um realismo grotesco, uma das coisas que chama a atenção é que Caravaggio ele sofreu muito na época em que era vivo, porque ele sempre era criticado e ele dizia, falou, olha, se Cristo existisse, ele devia se parecer com isso aqui. Se Nossa Senhora, tem um outro quadro que ele faz, que eu já vou mostrar para vocês, a deposição de Cristo, que Nossa Senhora, diferente da Pietà, vai estar com ruga no rosto. Então, observando o quadro também, nós encontramos aqui uma outra curiosidade. Perceba que você está falando de Cristo aqui no século I. No entanto, esse tipo de vestimenta que eles estão usando já é da época em que o pintor viveu. É como que se eu pintasse esse quadro hoje, atrás colocasse o senhor e a senhorinha ali, né, servindo a todo mundo de jeans e camiseta, se é que vocês estão me entendendo. Então o Caravaggio ele fez essa espécie de jogo, né, anacrônico, por assim dizer. Olhem vocês o quadro, tá? Então isso é uma outra curiosidade, mas podemos seguir, porque o que me interessa de fato é a literatura, gente. Vamos ver o que está acontecendo tanto em Portugal quanto no Brasil. Eu coloco o Barroco como século XVII, porque é um momento em que o Barroco ganha o seu maior impulso, por assim dizer. Embora em Portugal eu possa situar lá 1580, né, século XVI, portanto, mas é no século seguinte que vai ganhar peso. Então nós vamos colocar aqui essa época. Então a palavra barroco, ela tem várias origens. Se você for pesquisar, você pode ter, né, várias explicações para esse termo aqui. No entanto, no português mais antigo, mais arcaico, refere-se a uma pérola de forma irregular. Mas eu tenho que estudar literatura. E em Portugal, o movimento barroco, como eu disse, começa em 1580 com dois fatos. 10 de junho, a morte de Camões, e depois disso, a União Ibérica, que se estabelece de 1580 a 1640 em Portugal. Olhem vocês. No Brasil, o barroco vai começar em 1601 com a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira, que foi um poema épico de derivação imitativa dos Lusíadas, né? E esse poema, portanto, ele é considerado, historicamente falando, só que ele imita em pouco, só que tem pouco mais de 90 oitavas, né? Enquanto o Camões vai fazer 1102, mas tá valendo. É um poema que tem características desse movimento, por isso que historicamente é colocado. Mas o que me interessa aqui é lembrar que o barroco é a arte da contra-reforma. Pessoal, dentro do contexto histórico, isso vai ser significativo para a gente. Lembrar que o movimento vai ser a arte da contra-reforma. E sendo a arte da contra-reforma, ele vai chocar dois mundos. Que mundos são esses? Nós podemos encontrar aqui, ó, o mundo teocêntrico medieval, né, tentando ressurgir após o antropocentrismo clássico. Então nós temos aqui, ó, esses dois valores, né? Deus como sendo o centro de todas as coisas da Idade Média. Após o período do classicismo, nós vamos tentar voltar a esse princípio. E eu pergunto para vocês, será que isso vai funcionar de fato? Será que depois de todos os avanços que tivemos diante do mundo renascentista, do mundo moderno, por assim dizer, na história, será que vai adiantar voltar àquela mentalidade medieva, tal? Existe essa tendência. E queira ou não, o mundo vai respirar isso. Dentro de um contexto, nós podemos citar alguns fatos aqui que são significativos. O primeiro deles aqui, ó. Já que eu estou falando do domínio espanhol em Portugal, né, a União Ibérica, de 1580 a 1640. Lembrando que isso tem uma importância fundamental não apenas para a história de Portugal, mas também para o Brasil. Nós não podemos esquecer que é um período marcado pelo Brasil colônia, que isso vai se estender por 322 anos só. Então pense nisso.
fomos colônia de Portugal por 322 anos. Então isso vai fazer toda a diferença. E esse período o Brasil vai ser colônia. Mas não posso deixar de falar do contexto mais significativo de todos, que é essa questão da Contra-Reforma Católica. A Contra-Reforma Católica, ela nada mais é do que a tentativa da Igreja de reagir à Reforma Protestante. E com isso ela vai contar com alguns mecanismos que são significativos aqui para a gente. Entre eles, o concílio na cidade italiana de Trento, que vai se estender de 45 até 63, que visava reformular as bases da igreja. Isso vai ser importante, gente. Outra coisa também, a fundação da Companhia de Jesus. Pessoal, a fundação da Companhia de Jesus, o braço estendido no processo civilizatório, ideal de expansão territorial ligado à expansão da fé. Olha, os jesuítas aí, meu povo. Tanto é que a gente vai ter, né, o José de Anchieta no século XVI e no XVII, o Padre Vieira como grande nome. Além disso, a Santa Inquisição, né, que foi rebatizado o Tribunal de Santo Ofício, que vai ter, mediante os mandos da igreja, isso aqui, ó, que eu já projetei para vocês na sequência, o Index Librorum Prohibitorum. Pessoal, o que é isso? A relação dos livros heréticos. Gente, só para lembrar que quando eu falei do humanismo lá atrás, Idade Média, Gil Vicente, a obra do Gil Vicente, ela foi compilada pelo Filho em 1562 e foi totalmente podada pela igreja devido a esse contexto. É bom a gente ligar o nome à pessoa aqui para lembrar dessas coisas. Então, quando pensamos nesse contexto, o Tribunal da Santa Inquisição, ou melhor, o Tribunal do Santo Ofício, que agora apenas é um órgão mais regulamentado, por assim dizer, né? Ele vai ajudar para quê? Ele vai perseguir as heresias. O que nós tivemos de gente pagando por causa disso foi absurdo. Não podemos esquecer que tanto Portugal, quanto Espanha, quanto Itália seriam as nações mais católicas do contexto europeu. Toda a tensão que isso provoca. Porque não era um mundo muito saudável de se viver, não, viu, gente? Longe disso. Qualquer um que pensasse diferente daquilo que o dogma religioso pregasse, poderia pagar em função disso. Ai, se você tiver uma simpatia com os judeus ainda, nem se fala. Quer dizer, era um mundo muito diferente do que nós vivemos hoje. Graças a Deus que essas coisas mudaram. Mas, seguindo aqui, nós não podemos esquecer que todo esse contexto, que é o contexto histórico, né, que pertence ao período barroco, que você está percebendo que muita coisa está ocorrendo durante o século XVI, ele vai influenciar na arte. E o que me interessa é estudar isso. As características. E nós vamos começar falando aqui, ó, de algumas características literárias em específico. É lógico que eu vou mostrar aqui outras expressões artísticas dentro dessa arte que é a arte barroca. Só que o que me interessa de fato são as características literárias. Vamos começar pelo primeiro traço aqui que vale dizer, que seria a tradição chamada de tradição dionisíaca, diferente do Renascimento, que é apolíneo voltado ao equilíbrio, à simetria, à razão, à harmonia, como vocês acabaram de perceber em várias imagens que eu acabei de passar ali. Passei várias imagens trazendo harmonia, equilíbrio, razão, etc. Tudo isso está dentro do Renascimento, tradição apolínea. Agora não, agora é tradição dionisíaca. Dionísio é o deus do vinho, então vai ser a tradição mais voltada ao desequilíbrio, né? Ao sentimento, ao subjetivo. Então tudo isso gera esse tipo de sentimento conflitante também, porque o barroco, ele é o período no qual nós temos duas ideologias se cruzando. A ideologia clássica antropocêntrica com a medieva teocêntrica. Então isso vai ser um conflito. Só que aqui isso vai se refletir de forma bastante impactante na arte. Um dualismo ou bifrontismo gera essa coisa, exemplo, nas pinturas, né? Eu acabei de mostrar só duas telas aqui, onde você teve o claro e escuro, você teve luz e sombra, você teve luz em diagonal, então é bem diferente o estilo. Agora, se eu pegar na literatura, esse claro e esse escuro, ele vira figura de linguagem. Nós temos três pares de contrariedade, três pares que chamamos de pares antitéticos. São eles a antítese, o paradoxo e o oxímoro. A antítese é quando você não relaciona os contrários. O paradoxo seria quando você acaba relacionando os contrários.
E o oxímoro é quando você aproxima tanto contrários a ponto de formar uma ideia absurda. Então, além disso, nós podemos citar também outros traços, como o fusionismo, como a tentativa de tornar o humano divino, gente, e o divino humano. E, de repente, no Renascimento, eu pinto um tema bíblico como um ser perfeito, agora não, ele vai ser mais realista. Aliás, uma das características que esse movimento tem é esse certo realismo grotesco, né? Que eu posso transformar isso através de um pessimismo, um sentimento de dúvida, incerteza, que é justamente a essência da arte barroca. A arte barroca, ela me sugere a ideia de passagem do tempo, a finitude das coisas. Isso a gente sabe que vai ser importante. Além disso, ó, desequilíbrio, obscuridade, feísmo. Feísmo, professor, que é feísmo? Ah, o cara é feio. Não, calma, feísmo não tem que ser necessariamente só o feio. É porque a vida, ela é feia. Vocês perceberam que eu tô até de preto hoje para dar essa aula aqui. O movimento barroco, ele é um movimento justamente orientado por essa questão da passagem do tempo, a brevidade da vida, como as coisas são efêmeras. A gente vai perceber isso aí na expressão artística e na literatura não é diferente. Então, esse sentimento de desequilíbrio, posso encontrar na pintura? Posso encontrar na literatura também, quando nós pegamos a questão das contrariedades. Outra coisa que é importante, a obscuridade e essa ideia de feísmo, principalmente, professor, está me intrigando aqui. Ó. O feísmo nada mais é do que essa noção de que a vida passa. Então, quando você pinta alguém com ruga no rosto, você já está sugerindo esse sentimento. É o sentimento da constatação de que a vida é breve, né? Então é o feio. Então a vida não é alegre. Pense que o homem barroco é um cara dividido. Ele não sabe se ele se preocupa com essa vida terrena que ele está respirando, comendo, bebendo, ou se ele se preocupa com a vida após a morte. Isso é uma angústia tremenda para ele. A arte que estudamos é uma arte que está mergulhada nesse tipo de sentimento. Então, seguindo aqui, ó, fora essa ideia de feísmo, a gente tem também a questão da religiosidade, a sinuosidade. Não é o linear, não é o equilibrado, não é o harmônico, é o sinuoso. São as formas curvas, né, de forma excessiva. Então, tudo isso gera uma manifestação que é uma manifestação tensa, em que os contrários vão tentar disputar o mesmo espaço. Isso gera a chispa do barroco. Porque muita gente, quando nós falamos em tradições artísticas, tradição apolínea sendo razão, tradição dionisíaca sendo emoção, me pergunta, professor, se a arte dos opostos não vai ser o choque da tradição apolínea ou dionisíaca? Eu falo que não. Né? A explicação disso é muito simples. Se você pega um carro a 100 por hora, um outro carro a 100 por hora, no impacto frontal, a porrada é de 200. Então, o barroco é isso, é sintetizar forças antagônicas. Daí nasce a expressão e a força que o movimento tem. Por isso, essa questão da sinuosidade. Outra coisa importante também, o hermetismo, né? O particularismo, a atitude lúdica. Já coloquei em cascata aqui, que é para a gente vencer logo essa etapa. O que é hermetismo, professor? Hermetismo é aquela coisa literalmente hermética, fechada em si mesma. É como pegar um poema barroco, cara. Ele às vezes ele é de difícil acesso. Nós teremos duas linhas de composição dentro do barroco na literatura. Isso é importante falar, não é na pintura, não, só na literatura, que é o cultismo e o conceptismo. Quando pensamos no cultismo e no conceptismo, podemos encontrar, portanto, expressões diferentes de uma mesma manifestação. Então, seguindo aqui, ó, quando nós pensamos nessa atitude lúdica, o exagero, portanto, o particular não é mais universal, é o particular. Como eu falei, às vezes a ruga no rosto vai sugerir essa característica do feísmo. Não é só o pé de galinha, não, tá velho? Não, é que a vida passa, meu caro. Você pensa que você vai ficar aqui para semente? Não, no barroco não temos isso. O barroco é um movimento que apresenta o ser humano tendo a consciência de que ele é finito. Ó, pegue o sermão do Padre Antônio Vieira, fantástico, de quarta-feira de cinzas. Né? Você apoia o pó, você vai voltar. Né? Ele até fala que a metáfora da vida seria esse pó em suspensão. Ele fala que a gente tem que aprender a passar por aqui. E nós vivemos errado, porque nós amamos a vida e tememos a morte, sendo que o certo seria você amar a morte e temer a vida. Porque toda desgraça que ocorre na sua vida ocorre por quê, meu caro? Minha cara. Por quê? Porque você está vivo, lógico.
Você vai estar morto, nada disso vai acontecer. Só que o padre fala, né, que a morte é o descanso, né, aquela coisa toda. Se a gente parar para pensar, ele não está errado, não, de certa forma. Então, lógico que a gente tem que amar a vida sim, cara, lógico, né? Como não? Né? Mas, né, são coisas que a gente lê e a gente aprende com esse pessoal. Então, é uma visão bastante pragmática. Por isso que essas características são essenciais aqui ao movimento. Então, a atitude lúdica é essa coisa de tentar encantar pelo exagero. Agora, já que eu estou falando de exagero, nós temos duas formas que são peculiares desse movimento acontecer. Há duas características dentro da literatura que nós vamos chamar de estilística. Então, eu tenho dentro dessa porção de estilística barroca, eu tenho dois caminhos. O primeiro, eu vou dar o nome de cultismo. Cultismo ou gongorismo. Seria aqui, ó, agudeza sensorial com predomínio da descrição. Tem como características o tom hiperbólico, visando surpreender o leitor, apresentando o mundo através das cores e dos sons, delírio cromático, além de omissões, repetições, metáforas, hipérbatos, pares antitéticos, trocadilhos, sinestesias, prosopopeias, entre outras figuras de linguagem. Quer dizer, tem uma porrada que eu poderia estar citando aqui, tá? O texto fica embolado quando a gente pega lá, né? Exemplo: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Deu para entender alguma coisa? É um poema que fala sobre a lágrima, tá? Então ele vai dando volta, vai um soneto, tem 14 versos. Dá para explicar esse texto só através da primeira quadra, cara. O resto, ele vai literalmente, como diz o velho ditado, enchendo linguiça, mais ou menos isso. Só que ele vai repetindo as mesmas coisas usando expressões diferentes. É fantástico esse texto do Gregório de Matos, grande poeta brasileiro, tá? Mas não temos apenas o cultismo, nós podemos ter também outro cenário aqui que seria o conceptismo, que seria conceptismo ou quevedismo, cultismo, gongorismo, por causa de Luiz Góngora, espanhol. Conceptismo ou quevedismo, por causa de Francesco Quevedo, que é esse aqui que é espanhol também, tá? Em agudeza racional com predomínio da argumentação, sendo o estilo mais voltado para o jogo de ideias. O objetivo é argumentar para convencer pela lógica. O conceptismo pesquisa a origem dos fatos e busca entender a fase oculta das coisas. Então, quando nós pensamos nesse período aqui, já é o oposto. Você vai tentar convencer através da lógica, através do argumento. Dá para encontrar isso aí? Sim. Nós não podemos esquecer, exemplo, eu acabei de citar Gregório de Matos. Se eu pegasse ali, né, tem um poema sacro do Gregório de Matos que ele fala: meu Deus, que estáis pendentes no madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme inteiro, nesse lance por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, é a hora de se ver a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e o meu delito, porém pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor que é infinito. Dessa razão me obriga a confiar que por mais que pequei nesse conflito, espero em vosso amor de me salvar. Estão percebendo o barato da poesia aqui qual é? Ele tem consciência que peca, tem consciência que é um pecador, né? Tem plena consciência que ele fez um monte de bobagem na vida. Deus, pequei. Porém, ele fala assim, ó, pode ter fim todo pecar. Quer dizer, eu posso botar para quebrar quanto que for que não vai ter problema, né? É lógico que é problema, né? Aí você tem dois, né? Mas tá valendo, ó. Não vai ter problema, né? Não, professor. O cara, ele vai ali, vai pecar, por quê? Ele tem consciência que ele peca, mas ele tem consciência que o amor de Deus é divino. Sendo assim, toda vez que ele pecar, é no amor de Deus que ele vai se salvar. Quer dizer, esse já é mais voltado a esse jogo lógico do raciocínio. Você vê, né? Um poema que pode estar caminhando ali para uma espécie de cultismo e poema que pode estar caminhando para uma espécie de conceptismo. A gente pode analisar dessa forma também. Agora, aqui, ó, eu não posso me esquecer que é importante citar, já que eu falei disso, que um texto não é só uma coisa ou outra, não, tá? Em um texto barroco podemos encontrar elementos cultistas e conceptistas, portanto. Quer dizer, tudo isso segue para a gente aqui como sendo um indicativo importante do que nós encontramos dentro das características do movimento barroco. O barroco, ele é um movimento
tão importante que por causa disso que nós resolvemos rachar em 2 momentos, para falar nesse aqui dessa parte de contexto histórico e características, e num segundo episódio eu vou me aprofundar com a produção literária desse que é o maior orador sacro da literatura em língua portuguesa no Barroco, que foi Padre Antônio Vieira, e do maior poeta do período, que foi Gregório de Matos, além de outros autores que eu posso citar também, certo? Seguindo aqui, antes da gente acabar, deixa eu fazer mais um passeio mostrando outras expressões da arte barroca. Entre elas, a gente pode citar num primeiro momento o Juízo Final. Essa é, antes de mais nada, uma das obras mais impressionantes que Michelangelo deixou. Está lá na Capela Sistina, foi pintada de 1536 até 41. É uma imagem enorme, que ela tem quase 14 por quase 13, tá arredondando os números aqui. Nela você vai encontrar, né, uma técnica que é uma das técnicas mais difíceis, que é a técnica do afresco. Bem diferente daquilo que a gente encontrou no teto da Capela Sistina, o Juízo Final, como foi pintado já depois dos anos 30, ele já está revelando um outro sentimento, um outro contexto histórico. A imagem aqui não tem nada com aquele equilíbrio do teto da mesma Capela Sistina que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse caso aqui, você tem ao centro, você vê ao centro Jesus Cristo. Então, logo o afresco foi inaugurado, cara, Michelangelo teve um monte de problema. Um monte de padre revoltado contra o excesso de nudez que nós tínhamos ali na imagem. E eles foram considerados obscenos, né, dentro daquele contexto religioso. Finalmente decidiu-se, né, vestir as figuras, olha só, né, e eles colocaram panos, né, tapando ali a nudez de muitos. A equipe que acabou fazendo isso, lógico, depois da morte do Michelangelo, ironicamente foram chamados de os veste-traseiros. Você percebe que no meio do afresco, Michelangelo desenhou a figura atlética de Jesus Cristo. Jesus Cristo está envolto numa espécie de bruma em torno dele. Ao lado, São Bartolomeu sentado numa nuvem e a seus pés. Está segurando também uma pele esfolada, a qual o artista pintou, né, numa espécie de um próprio autorretrato. Então, tem essa curiosidade na imagem aqui. Se nós fôssemos começar a explorar os detalhes dessa imagem, muito detalhe, muito detalhe. E o objetivo aqui não é esse, mas sim mostrar Michelangelo, o autor daquela que foi a cúpula da Capela Sistina, um exemplo do Renascimento, já está antecipando, portanto, aspectos do Barroco. Você percebe que aqui, na parte inferior, nós temos o inferno, Cristo julgando, portanto, tanto ele está abençoando quem está subindo, como que está condenando quem está descendo. Mas nós temos outras imagens aqui a seguir também. Exemplo, se eu pegar um autêntico afresco barroco, olha que eu tenho aqui, ó, a Glória de Santo Inácio, que é um afresco de Andrea Pozzo, tá? Esse afresco, ele foi pintado por volta de 1691 até 94, mais ou menos, bem diferente daquele equilíbrio que nós encontramos no Renascimento. Nós temos esse afresco. O afresco do Andrea Pozzo, ele tem uma noção de perspectiva que é impressionante. A impressão que temos é que o céu está se abrindo no teto da capela, onde a própria pintura e a arquitetura meio que se misturam ali, dando esse efeito, que é esse efeito fantástico, completamente caótico, se compararmos com as 9 cenas da Capela Sistina que acabamos de analisar ali também. Então, é um outro exemplo desse tipo de pintura, mas não para por aí. Nós podemos observar um outro pintor famoso também, que é Tintoretto, que em Cristo, em casa de Marta e Maria, como nessa tela, o nosso olhar ele é dirigido por uma linha que parte da mulher aos pés de Cristo, passando pela mesa, alcançando as duas figuras de fundo. Nessa espécie de disposição em diagonal, com seus personagens em primeiro plano. A seguir, aparecem Cristo e a segunda mulher. Essas 3 figuras refletem uma luz intensa, enquanto aquelas que estão no pano de fundo envolvem-se numa espécie de sombra, né? Onde seus corpos recebem pouquíssima luz. Depois, a gente compreender um pouco o conjunto da cena, os nossos olhos eles começam a deter-se nos detalhes das vestes e no cenário que compõe o ambiente como um todo da casa. Essa era uma forma na qual o pintor sempre organizava suas pinturas, sempre visando isso, inicialmente com um grande conjunto, só depois, né, que você vai percebendo os detalhes. Daqui nós podemos seguir com outro pintor fenomenal do período barroco, que é o Caravaggio.
Aqui nós temos uma primeira versão de Davi com a cabeça de Golias e aqui outra versão de Davi com a cabeça de Golias. A diferença das duas é quanto à data só que o tema, como vocês podem perceber, é o mesmo. Ao que consta, daquela que é a segunda imagem, a cabeça do Golias seria o próprio autorretrato do pintor. Uma das coisas que chama a atenção, em particular no segundo quadro, não no primeiro, é que nós temos, antes de mais nada, um realismo tão assim absurdo, que se você ficar horas a fio observando a imagem, você não consegue saber qual o sentimento que realmente está por trás daquilo, revelando um dos aspectos mais interessantes do barroco, que é o próprio jogo dos contrastes. Então não dá para saber se o Davi segurando a cabeça do Golias, se ele está olhando com certo ar de, sei lá, certa satisfação, até mesmo se eu poderia falar um pouquinho de será que é muito falar sadismo? Não sei, né? Mas assim, ó, são sentimentos contrários, cara. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro para escrever um romance da contrariedade. Nesse quadro você consegue ver isso através dessa imagem, bem interessante, diga-se de passagem. Seguindo com o Caravaggio, aqui nós podemos ter outras imagens que competem a ele. Exemplo, esse aqui é uma das imagens mais famosas dele, que se chama A Deposição de Cristo. Nessa imagem aqui, você vê Cristo, um corpo morto, as pessoas carregando um cadáver, portanto. Nossa Senhora está aqui, velha. Isso é interessante falar, cara, que ela tá velha, não tem ruga no rosto. Quando a gente pensa no movimento renascentista agora, não, ela parece velha. Uma outra que chama atenção aqui é quem está atrás com essas mãos espalmadas. Alguns pintores, inclusive, falam, né, que esse quadro, na realidade, foi retocado, que na imagem original não existia essa personagem aqui, mas ela acabou entrando e desde sempre a gente, quando pensa na Deposição de Cristo, não dá para tirar esse conjunto da obra aqui. É uma imagem bastante significativa. Olhem bem o olhar de dor, as mãos ao alto, o cadáver que pesa. Então, o barroco ele tem essa característica de ser, sim, um movimento bastante mais carregado no que toca ao seu realismo. Outro aspecto aqui também, ó, o Jovem Baco, que é uma outra pintura também do Caravaggio. Caravaggio foi um dos pintores mais impressionantes dentro desse estilo. Sem contar que teve uma vida completamente doida também, para não falar. O cara botava para quebrar, né? Mas o que me interessa aqui é analisar a obra dele. E dentro dessa obra você tem um ser meio esquisito, andrógeno, né? É o Jovem Baco. Você vê com a feição do rosto é extremamente afeminada com o corpo masculino, né? Segurando o vinho, porque não podemos nos esquecer que o Dionísio, ou Baco, deus do vinho, deus das formas fluídas também, porque toda vez que ele age na nossa cabeça, ele faz o nosso cérebro virar mingau. Por que será não? Mas aqui, ó, quando nós pensamos nele, ele tá com uma cesta de frutas aqui e chama a atenção, cara, que ele pinta algumas frutas passadas do tempo. Aí eu pergunto para vocês, qual a intenção dele pintar ali uma maçã com furo, romã passada, a fruta apodrecendo? Qual a intenção dele fazer isso? Tem alguma intenção lógica? Lógico que tem. Então, quando eu pinto uma cesta de frutas passadas, logicamente eu estou sugerindo isso, a passagem do tempo, a brevidade das coisas. Como também um outro quadro do Caravaggio impressionante, que é a Vocação de São Mateus. Nesse quadro, a luz que ilumina a cena, ela vem da direita e não de uma janela na parede do fundo, como vocês podem perceber ali, ó. Seria muito natural se isso acontecesse. É que nesse caso, todo aquele facho de luz dirige a atenção de quem está observando o quadro para o grupo de figuras sentadas em torno da mesa. E queira ou não, esse jogo de luz e sombra acaba por valorizar essa espécie de efeito meio que plástico, né? Pois os corpos eles acabam ganhando um certo volume. Podemos falar também de outro pintor que é o El Greco. Em Espólio de El Greco, Cristo parece cercado aí, cara, por uma multidão. E se a gente começar a olhar atentamente as figuras, a gente vai acabar notando o quanto essas linhas aí, elas acabam sendo verticais. Num primeiro plano, à esquerda, 3 mulheres, as 3 Marias. E olha, elas estão observando o trabalho do carpinteiro ali, cara, onde Cristo vai ser crucificado. O engraçado é que existe uma oposição entre essa galera que está no fundo aí, as lanças e tudo mais, e o rosto sereno que Cristo aponta.
E também não podemos esquecer que Cristo com essa túnica vermelha acaba contrastando com toda a cena. Outro pintor que a gente poderia citar aqui também seria Velázquez, como é esse quadro aqui, Conde Duque de Olivares. Esse é um personagem histórico, gente, que é um espanhol que teve ligado inclusive ao governo do Brasil, quando Portugal esteve sob domínio da Espanha. Isso é importante salientar, por isso que eu falei para vocês do contexto histórico agora há pouco. Esse quadro de Velázquez, ele acaba impressionando pelo tamanho da figura e pela sua postura também, né? Ele foi pintado na mesma época em que o conde enviou uma esquadra ao Brasil para ajudar na expulsão contra os holandeses. Isso foi na Bahia em 1825. Então, como vocês podem perceber, é uma figura histórica. O engraçado falar que o Velázquez, além de pintar esses personagens históricos, ele também pintava gente simples. De Velázquez, a gente poderia arrumar agora para Rubens, né? Vendo aí o Jardim do Amor, que é uma obra muito famosa dele. Nesse quadro, como vocês podem perceber, existe uma fusão aí, né? Entre a realidade e a alegoria. Homens e mulheres colocados na entrada de um palácio aí, que ele é cercado por alegres cupidos, como vocês podem ver. Na parte superior da pintura, a gente pode perceber que está Vênus, sobre uma forma de estátua. A simples presença dessa deusa aí reforça essa ideia de sugestão do amor. Agora, o que chama atenção também aí, cara, é a riqueza de detalhes, que a gente fica horas olhando. E o que a gente pode perceber é que além dele usar muito bem as cores, né, dando um contraste bastante interessante, ele acaba criando uma atmosfera no qual as linhas são sempre contorcidas, como vocês podem perceber, sempre sugerindo movimento. Podemos partir também para o Rembrandt, que é um outro pintor, onde você tem ali Lição de Anatomia do Dr. Tompe, 1632. A gente pode notar que foi um trabalho bastante interessante no que toca à penumbra, em que ele acaba por indefinir alguns espaços e fazendo luz sobre outros, como é o caso da luz que está banhando o cadáver que vai ser dissecado ali, certo? Agora, a gente pode ver esculturas também. E dentro de escultura, olha que nós temos o Êxtase de Santa Teresa, supostamente de 1645 até 52, do Bernini, que é uma imagem impressionante no que toca à sua estética. A imagem, cara, ela está reproduzindo com intensa dramaticidade o momento exato que Santa Teresa, ela seria visitada por um anjo. E é o seguinte, esse anjo, ele vai ferir várias vezes o peito de Santa Teresa com uma flecha. Segundo o relato da própria santa, esses ferimentos que eles causaram uma mistura de dor, né, com prazer, acabou por transformar a tudo aquilo, né, numa experiência mística, né, de um amor para com Deus. Então, quando a gente observa a imagem com detalhes, é quando nós pensamos no equilíbrio do Renascimento, você está vendo que ele foi mudado agora, não existe mais equilíbrio. Outra imagem que a gente poderia falar do próprio Bernini também seria isso aqui, olha o David Bernini. É o momento que ele está lançando a pedra com a funda para poder atingir a cabeça do Golias. Diferente do David Michelangelo, que está ali olhando para o horizonte, tomando aquela brisa, não. De Bernini, ele está em ação pura. Já que a gente está falando de Bernini, vamos lá, que eu tenho com vocês. Primeiro, A Alma Danada, é de 1619. Só que essa escultura, ela foi feita em parceria com uma outra. Que escultura é a outra? A Alma Abençoada, que seria essa daqui, também de 1619. E aqui no Brasil? Barroco no Brasil, gente, ele é tardio, não vamos nos esquecer desse detalhe. E nós temos uma imagem do São Francisco de Paula, que está entre século XVIII e século XIX, do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, né, que foi considerado uma das maiores expressões que nós tivemos da escultura barroca no Brasil. E já que a gente está falando de Aleijadinho, vamos pegar outros projetos dele. Vamos falar de Santuário de Bom Jesus de Matozinho, Minas Gerais, né, que é onde nós encontramos ali os profetas, né, do Aleijadinho, que nós temos ali Congonhas, né, que é Minas Gerais, que é uma das cidades históricas, e esse é um patrimônio da humanidade, para a gente ter uma ideia, né? As estátuas do Aleijadinho estão lá, são os profetas. Aqui a gente tem o interior da igreja, mostrando que no Brasil nós tivemos sim um movimento barroco, mas como eu falei para vocês, acabou sendo um movimento tardio. Tardio nas artes plásticas. Na literatura, século XVII. Na literatura, estudaremos
Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos no episódio Barroco 2, que eu vou falar só de literatura e não faremos mais esse passeio pela história da arte. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Valeu. Até